Olá, apaixonados por arte, eu sou Rafael Pavlina, assessor e professor de arte, e hoje a gente vai conhecer 10 fatos e curiosidades sobre a Mona Lisa. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente fala de arte, de educação e de arte e educação. Se você não é inscrito, aproveita esse momento e se inscreve aqui embaixo. Já aproveita, curte o vídeo, ativa as notificações para você não perder nenhum dos novos vídeos. E já aproveita também e me segue lá na rede social, tem bastante conteúdo exclusivo e muita interação com vocês. Eu já tinha escrito o roteiro do vídeo dessa semana, que era sobre a Mona Lisa, e coincidentemente ela foi alvo aí de um ataque e ficou muito mais famosa do que já era. Uma pessoa deu uma tortada lá na cara da Mona Lisa e isso fez muitas pessoas olharem de novo para essa obra que já é bastante famosa. Vocês também já devem ter visto muitas vezes a diva que a gente vai falar hoje, seja original ou seja uma cópia ou uma releitura diferentona dela. Por isso, hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre essa famosa obra de arte e entender por que ela carrega tanta fama e tanto mistério. Se liga porque agora tem 10 fatos que você talvez não saiba sobre a Mona Lisa, uma das pinturas mais famosas de todos os tempos. Ela tem apenas 77 centímetros de altura e 53 centímetros de largura, bem pequenininha. Ela fica protegida por um vidro que é blindado e rodeada de centenas de pessoas a todo momento. Os turistas, que são os mais corajosos, que topam aguardar, ficam horas na fila, só para ver, e conseguem admirar por alguns segundos, porque não dá para ficar muito tempo parado na frente dela. Porque também tem uma questão da distância que fica bem longe e muito segurança. Mas se mesmo com todas essas restrições, a Mona Lisa é o que é, por que ela se tornou essa obra tão famosa há mais de 5 séculos? A fama dela é tão enigmática quanto aquele sorriso lendário que ela tem. Alguns historiadores dizem que ela se tornou esse ícone, tem toda essa fama, depois que ela foi roubada por um italiano que desejava resgatar a obra e devolver para o seu país de origem, que é a Itália. O roubo realmente aconteceu, ele foi em 21 de agosto de 1911. Naquela época, o Museu do Louvre, que fica na França, acredita, ele demorou um dia para notar a falta dessa obra, porque ela não tinha toda essa importância. E sabe quem foi um dos suspeitos de ter roubado a Mona Lisa? Pablo Picasso. Ele até chegou a ser chamado numa investigação, ele prestou depoimento, mas aí acabou sendo dispensado depois que eles descobriram que quem roubou a Mona Lisa de verdade foi um ex-funcionário do Louvre chamado Vincenzo Perugia. Ele escondeu a tela embaixo do casaco e saiu de mansinho lá do museu. Ele ficou com a obra escondida durante muitos anos. Ela acabou sendo recuperada e devolvida ao museu depois desse ladrão tentar oferecer essa pintura para uma galeria lá na França. Nessa situação, um crítico de arte chamado Walter Pater aproveitou e começou a promover essa pintura de uma forma um pouquinho exagerada. Como a gente vê lá nos dias de hoje, aqui nas redes sociais, quanto mais se fala de algo, mais algo é falado. Um comentário puxa o outro, né? E aí a obra começou a receber um comentário, um outro comentário, um elogio de um famoso, depois outro famoso, e até ganhou um destaque aí com o texto do Oscar Wilde. Isso pode fazer com que muita gente perceba que o que vale numa obra de arte é a propaganda. Ou seja, a propaganda é a alma do negócio. Mas isso foi só o gatilho inicial para uma trajetória de grande sucesso. Todo esse movimento fez também com que várias gerações e gerações de fã acabassem falando cada vez mais sobre a Mona Lisa. Então, para você que é novo ou que não conhece a história, para situar os novos fãs, vale a pena lembrar, a Mona Lisa ela é uma obra-prima feita por Leonardo da Vinci. A gente vai chamar de obra-prima aquilo que é especial, é a primeira, que leva, que tem um primor no seu fazer. E ela foi feita então pelo Leonardo da Vinci, ele viveu lá de 1452 até 1519, e ele foi uma das figuras mais importantes da história, tanto da arte quanto da ciência. O Leonardo da Vinci ele tem uma série de obras-primas, é um dos poucos artistas que tem várias obras-primas. Uma outra obra-prima do Leonardo da Vinci é a Última Ceia. Porém, é o gosto do público que vai dar a importância de uma pintura. Outros artistas como Marcel Duchamp, Andy Warhol, Salvador Dalí, Botero, Banksy já fizeram releituras da Mona Lisa, cujo esse rosto aí é uma das imagens mais famosas e reproduzidas do mundo, inclusive no comércio, né? Tem camisa, bolsa, caderno, champanhe e, acredite, até automóvel, entre vários outros itens. Bom, agora que nós já fizemos essa introdução toda, vamos aos fatos? Fato 1.
A Mona Lisa é considerada a imagem mais famosa do mundo. A Mona Lisa ela foi eleita por 4 jornais especializados em arte como a mais famosa do mundo. Ela está exposta desde 1804 lá no Museu do Louvre, que é um dos museus mais importantes e conceituados do mundo. A obra já foi alvo de vários ataques, ataque de ácido, pedra, e aí que colocaram aquele vidro que é blindado na frente dela para aumentar um pouco mais a proteção. Já jogaram tinta de spray no ano de 1974 e já tentaram danificar também a pintura com uma xícara de café em 2019. E nesse ano de 2022 a gente viu que ela levou uma tortada na cara. Fato 2. Ela também é conhecida como La Gioconda. Levou muitos anos para ser pintada pelo Leonardo da Vinci e foi feito com tinta a óleo sobre madeira, uma superfície muito utilizada nas pinturas daquele século. Ela representa uma mulher com uma expressão um pouco introspectiva e um pouco tímida, mas ela tem um olhar e um sorriso que acabam seduzindo quem olha. O seu corpo representa um padrão de beleza para aquela época e a composição também vai mostrar uma personagem à frente de uma paisagem que não era algo muito comum para aquele século. Fato 3. Mas quem que é essa mulher? Segundo o famoso biógrafo de arte Giorgio Vasari, a obra ela é um retrato de uma mulher chamada Lisa Gerandini, que era esposa de um rico comerciante de seda de lã chamado Francesco del Giocondo. Daí que surgiu esse apelido, La Gioconda. Porém, com a ajuda da tecnologia, muitos especialistas indicam uma grande semelhança entre a Mona Lisa e algumas outras obras do pintor renascentista Leonardo da Vinci, como por exemplo o São João Batista. Com isso, eles acabaram alegando que o rosto da Mona Lisa tem feições parecidas com de outra pessoa, que é o Leonardo Giacomo. Ele era conhecido também como Salai, que ele era um assistente do Leonardo da Vinci. Há quem diga também que eles eram amantes, mas nada comprovado. Já surgiu a polêmica também, que alguns historiadores acreditam que o autorretrato, que a Mona Lisa pode ser o autorretrato do Leonardo da Vinci. Fato 4. Rostos com ares enigmáticos. O Leonardo da Vinci ele tinha uma habilidade quase inigualável para fazer retrato. O sorriso, o olhar, a suavidade da pele, as curvas do cabelo chamam a atenção de qualquer um que olhe para essa obra. Ela é cheia de técnicas e as técnicas servem justamente para hipnotizar quem está olhando. A boca ela vai se inclinando suavemente para cima, tornando a pintura ainda mais enigmática e desperta a curiosidade sobre o humor da musa, que era a intenção do artista. O sorriso da Mona Lisa tem sido repetidamente objeto de muitos estudos para entender um pouco mais sobre as características usadas que despertam alguma sensação de felicidade ou não no público. Os seus olhos parecem que seguem o espectador que anda na sala. Eles foram pintados no ângulo de 15 graus, justamente para criar uma expressão ambígua e instigante. A maioria das pessoas tem a falsa sensação de que a Mona Lisa não tinha pelo, mas isso não é verdade. A pintura original tinha sim a sobrancelha e os cílios, mas com o passar dos séculos isso acabou desaparecendo, os contornos desapareceram por causa das restaurações e pela passagem do tempo. Fato 5. Outro enigma é a posição do braço direito. Foi a primeira vez na história que a pintura retratou alguém nessa posição. Depois acabou que centenas de artistas copiaram essa ideia, mas a ideia original era do Leonardo da Vinci. Em segundo plano, tem os rios imaginários que correm atrás dela. Repleto de contorno borrado, faz com que a figura principal seja mais destacada, e elas também transmitem uma sensação de calma que normalmente está presente lá no trabalho do Leonardo da Vinci. Fato 6. Imagens escaneadas por infravermelhos revelam que os desenhos preparatórios dessa obra foram feitos em carvão pelo Leonardo da Vinci. Atrás das camadas e mais camadas de verniz mostram que o Leonardo da Vinci também fazia esboço e mudava de ideia constantemente no processo de produção e de criação dessas obras. 2 dedos da mão esquerda acabaram mudando de posição e até um dedo inacabado. Curiosidade 7. O povo de Arezzo alega que a paisagem no fundo da obra da Mona Lisa é um vale daquela região da Toscana, mas também nada comprovado. Graças à técnica do sfumato, que significa fumaça em italiano, que é uma técnica desenvolvida pelo Leonardo da Vinci, faz com que essa obra quase não tenha borda nem linha. Faz com que a gente, o espectador, acabe misturando as cores, as pinturas, as pinceladas e faz com que o nosso olho fique hipnotizado pela gradação da cor. Então, quando a gente olha para o horizonte, essas misturas vão ficar aparecendo lá para a gente no fundo e também na pele da Mona Lisa.
O horizonte também ele se encontra desnivelado e o lado esquerdo é mais alto que o lado direito, fazendo com que a Mona Lisa pareça maior para quem vê da esquerda do que para quem vê da direita. Fato 8. A Mona Lisa não pode ser vendida, de acordo com uma lei do patrimônio francês. Como ela faz parte da coleção do Louvre, a Mona Lisa acaba pertencendo ao público. Há algumas décadas ela viajou, aceitou um convite aí da primeira-dama dos Estados Unidos, Jackie Kennedy, e foi de transatlântico em uma cabine de primeira classe para ser exposta lá no Metropolitan Museum, que fica em Nova York, e também na National Gallery of Art, em Washington, D.C. 10 anos depois, ela foi apresentada lá no Japão. Mas hoje em dia as viagens não são mais autorizadas, ela pode ficar ali repousando no Louvre. Fato 9. Na Renascença, a arte significava também ciência e uma espécie de verdade absoluta. O Leonardo da Vinci ele vai combinar essa necessidade, essa sensibilidade de artista com um conhecimento muito profundo enquanto cientista. Ele tinha muitas habilidades enquanto cientista. A Mona Lisa vai mostrar a personagem de uma criação quase milagrosa da natureza com ares de perfeição, até adquirir esse status de obra de arte famosa. Fato 10. Há muitas especulações que ainda aparecem nos dias de hoje, mesmo 5 séculos depois da criação do Leonardo da Vinci. O retrato continua sendo alvo de estudos científicos e também de muita especulação. Em dezembro de 2010, o historiador de arte italiano Silvano Vincenti relatou que a Mona Lisa tem umas letras e números minúsculos nos seus olhos e que isso podiam ser ícones vistos só com lupas. O Louvre rapidamente rebateu essa tese, disse que não tem nada disso e disse que aquela imagem pode ter sido gerada por causa da tinta craquelando, né? Da forma como a tinta secou, e aí aqueles borrões parecem que são números, mas não tem nada disso nos registros oficiais. A Mona Lisa continua sendo a obra mais famosa do Louvre e, consequentemente, também a mais vista, a mais fotografada. Além disso, ela recebe muitas cartas de amor, flores de admiradores secretos. Se vale essa curiosidade, você sabia que a Mona Lisa tem uma caixa postal só para os recebidos? Muito blogueirinha essa Mona Lisa, hein? Será que se eu fizer uma caixa postal eu acabo recebendo alguma coisa também? Acho que não, né? Ah, uma última curiosidade. Eu comprei uma caixa com o quebra-cabeça da Mona Lisa, mas não consegui montar porque são 1000 peças e é muito difícil. Se alguém tiver coragem e quiser montar, fala comigo. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Não esquece de se inscrever no canal e me seguir na rede social. Semana que vem tem mais. Até breve. Tchau!